Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta, trabalhando com você aqui na certificação e mexendo com um assunto importante que é a Previdência Complementar Aberta. Estamos falando de VGBL e PGBL. Nesse módulo, nós vamos tratar de regra de tributação, modelo progressivo e compensável, modelo regressivo e modelo regressivo de tributação. Já adiantamos um pouquinho o nosso encontro anterior, dizendo que, no caso de resgate antecipado, durante o período de diferimento, da formação das reservas, a pessoa teria que escolher, teria que pagar os impostos de acordo com a tabela que ele escolheu de imposto de renda, Se ele escolher pelo modelo regressivo ou progressivo. Então, aí já começa a se pensar em planejamento, Se a pessoa está pensando em sacar antes de determinado período, escolha a tabela que mais favoreça quem vai sacar antecipadamente. Não, eu estou montando um pacote que eu não vou precisar mexer nisso, Não vou querer mexer nisso. Isso aí é para aposentadoria, não vou mexer nisso. Então, aí escolha então a tabela regressiva. Nós vamos falar disso agora. Então, existem duas tabelas de tributação que a pessoa deve definir de acordo com a Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004. E essa tabela de imposto, a pessoa tem que optar no início, no momento que ele está fazendo o plano dele. E não pode ser alterado durante não pode ser alterado mais durante o plano. Aí que nós falamos do resgate, se existir, vai cair naquela tabela que ele colocou lá. E aí quais são os dois modelos? É o modelo progressivo e compensável de tributação. E o outro é o modelo regressivo de tributação. Então, a escolha sobre o regime tributário deve ser feita no momento da aplicação e não poderá ser alterada durante a vida do plano. Para mudar o regime, somente resgatando todo o investimento e iniciando um novo plano. Então, tem que ser uma coisa muito bem estudada, com acompanhamento aí de uma pessoa especialista, se for o caso, para orientar o investidor naquilo que é melhor. Isso vai entrar diversas informações que vamos ver daqui a pouco, como a idade que ele pretende contribuir, o tempo de contribuição, qual a idade que ele tem, vai depender se ele declara imposto de renda em formulário resumido ou se declara imposto de renda no formulário completo. Então, isso tudo é um planejamento tributário combinado com planejamento de aposentadoria. Bom, vamos falar aqui do modelo progressivo e compensável de tributação. Nesse modelo aqui de compensável de tributação progressivo, uma alíquota de 15% será aplicada sobre o valor do resgate ou do benefício anual a título de adiantamento do imposto a pagar. Então, no valor do resgate, vai ter uma tributação de 15%, mas veja que esse 15% não é aquele que nós falamos para títulos públicos, aquela que nós falamos de CDBs, não é aquilo. Esse modelo, aquilo lá era exclusivamente na fonte. Esse não, esse é o adiantamento do imposto a pagar. Então, assim, o valor adiantado do imposto de renda poderá ser compensado na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Então, qual a primeira informação? A pessoa declara o imposto de renda num formulário que permite deduções, que é o formulário completo? Sim, então eu posso começar a pensar no modelo progressivo ou compensável. Não, eu declaro num modelo porque minha renda é pequena, porque eu não tenho bens ou qualquer outra razão, eu declaro no formulário o formulário simples. Então, eu já começo a pensar que esse modelo progressivo e compensável pode não me interessar. Então, ali, você vai ter uma escala de tributação de acordo com o volume da renda anual e assim você vai poder escolher qual que é a sua renda e qual que é. Então, assim, diversos pacotes, até R$22 mil aproximadamente, alíquota zero. De 22 a 33 mil, 7,5%. De 33 a 44, 15%. De 44
a 35, a 55, 22,5% e acima de 55 mil, 27,5%. Então, veja que é uma tabela que, dependendo do rendimento anual, ele vai ter uma tabela progressiva de imposto. Né? Quem ganha mais, aí vai pagar mais. Aí na coluninha do lado, vai ter ali uma coluninha que são os valores que se pode deduzir do imposto. Então, ali, essa parcelinha, por exemplo, na primeira faixa de 22.500 a 33.500 aproximadamente, é 7,5% o imposto de renda progressivo. E você pode deduzir 1.687,43. Ou seja, aquilo de direito que você tem para deduzir imposto na declaração de ajuste chega a 1.687, então você tem direito a fazer a declaração no formulário completo e usar do direito de abater até 1.687. Caso não te interessa, né? E assim vai, né? Quando chega na última tabela aqui, que é acima de 55 mil, que a alíquota é 27,5%, pode-se deduzir R$ 10.300 com despesas médicas e tal. E você tem que ler no formulário de declaração, né, quais são as despesas dedutíveis do imposto. Então, esses valores, né, que você está fazendo, os ajustes, né, as despesas, têm que ser lançadas e comprovadas, né, com os recibos na declaração anual de ajuste. Aí nós vamos falar agora de outro regime tributário, do modelo regressivo de tributação. Você veja que nós estamos falando de PGBL e VGBL, mas que agora não entramos no plano. Nós estamos falando dos regimes de tributação. E você depois vai poder escolher PGBL ou VGBL com o compensável ou com o não compensável. Você vai poder escolher os planos. Aí tem as características do VGBL e do PGBL. Aí vai ser uma combinação da característica do PGBL, do VGBL, com as características dos regimes de tributação, progressivo ou regressivo. Né? Vamos falar agora do modelo regressivo. No modelo regressivo, a tributação ocorre de acordo com o tempo de permanência no plano, foi aquilo que nós falamos no início. E não com o resgate, né? Que é aquele 15% que nós falamos no resgate do benefício. E aí tem um detalhe, essa tributação para o modelo regressivo, ele é um modelo definitivo de tributação. Ele é um modelo que você não vai poder usar na declaração de ajuste. Né? E ele vai variar da seguinte forma, até 2 anos, a alíquota será de 35%. De 2 a 4 anos, ela passa a ser 30%. De 4 anos a 6 meses, ela será de 25%. E de 5 anos, de 6 anos a 8 anos, ela será de 20%. De 8 anos a 10 anos, 15%. E para mais de 10 anos, 10%. Então, o que eu tenho de informação aqui para formar essa minha previdência? Em primeiro lugar, a tributação vai ser pelo tempo de permanência no plano e ela vai obedecer uma escala decrescente. Então, se eu sei que eu vou poder ficar acima de 10 anos, é uma informação importante que eu devo usar a minha tabela regressiva. Porém, eu tenho que saber que esse valor que eu estou deduzindo, que eu estou pagando, esse 10%, eu não vou poder usar na minha declaração de ajuste. Mas, porém, também, se eu não faço a declaração de ajuste, faço o modelo simplificado, eu também não teria direito de usar. Então, essa combinação de informação é que vai me dizer qual que é o modelo que eu tenho que usar de plano de tabela progressiva ou regressiva de tributação. Você tem que... A pergunta vem, né? Uma outra pergunta importante. Existe risco na Previdência? Em primeiro lugar, existe risco porque você está fazendo um negócio com o setor privado. Você está combinando com um banco e esse banco está usando ali um fundo de investimento para se fazer aquele investimento. Então, existe o risco desse negócio. Né? Existe o risco da instituição financeira. Como
está se colocando dinheiro num fundo do FIE, né, um fundo de investimento específico com fins tributários. Então, supondo que esse agente intermediário que está fazendo esse trabalho de administrar esse fundo, ela venha a quebrar, ainda você vai poder levar esse fundo embora, né, porque é um fundo de investimento, e o fundo de investimento, aquela instituição financeira, que é no caso o banco, está atuando apenas como administrador desse fundo, né? Então você vai poder levar esse fundo embora. Porém, tem que lembrar que nos fundos de investimentos não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então tem que ver qual que é o tipo do produto que está sendo colocado nesse fundo, qual o grau de volatilidade que tem nesse fundo. Outra coisa importante, né, acabamos de dizer, que esse fundo, esse FIE, vai sofrer o risco de mercado, né? Por quê? Porque os produtos serão contabilizados todos os dias. E pode existir também risco de crédito, dependendo de que mercadoria, que produto de investimento foi colocado nesse fundo. Sendo assim, você já teve uma série de informações de que tipo de previdência complementar você vai fazer, se com a tributação regressiva ou progressiva, há que saber se você, a depender do tempo que você quer ficar com o dinheiro, que uma é 27,5% no máximo, a outra é 10% no mínimo. Então, se você conseguir alongar esse tempo, você cai no 10%. Só que você cai no 10%, essa tributação não é compensável. Então, em que modelo você faz declaração de imposto? Quantos anos você tem? Quanto você começou a fazer a sua previdência? E quanto tempo você pretende fazer uso, né? Usar a renda, né? dessa aplicação? Então, aí vai ser uma série de informações que você tem que passar a usar na sua elaboração do plano e saber, né, que se você optou por um modelo, você não vai poder mudá-lo até o final do plano. Você vai ter que criar outro plano ou encerrar esse plano, mas não vai poder mudá-lo. Não vai poder mudá-lo em razão da tributação ser diferenciada. Você não consegue mudar. Como é que você começou do modelo de tributação e muda para outro? A solução é você encerrar o plano, sair do plano, resgatar e pagar os impostos e começar em um outro modelo. Dito isso, gente, nós já falamos aqui de uma parte importante que você vai ter que usar na sua decisão de PGBL e VGBL, que são as regras de tributação e o formulário de imposto que você usa, o modelo de formulário, se é simplificado ou se é completo. Se você tem despesa a deduzir ou não, né? E se aquela coluninha da despesa a deduzir estão na sua conta, se é aquele valor que você tem a deduzir. Se aquele valor que você tem que deduzir é muito maior, né, então você não vai conseguir fazer uso daquele benefício, talvez seja melhor você optar pelo outro modelo que é decrescente. Então, tudo isso são contas que terão que ser feitas para você poder escolher seu plano. Bom, dito isso, nós vamos tomar um café e voltamos aqui para encerrar esse assunto aqui de previdência complementar. Até mais e boa sorte.